10h30, né? Então, chegou a hora. Hoje, excepcionalmente, às 10h30. Bom dia a todos. E estamos aqui para realizar mais um amanhecer com Cristo. Excepcionalmente nessa hora. Amanhã volta ao horário normal. Mas só para não deixarmos de ter no dia de hoje também um amanhecer um pouco mais tarde, né? Amanhecer às 10h30, quase um entardecer. Bom dia, Lucianira. Mas vamos então dar início, elevando os nossos pensamentos ao alto e agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos e conversarmos um pouco a respeito de mais uma mensagem de Emmanuel baseada na vida de Jesus. Que possamos aproveitar ao máximo esses ensinamentos nesta troca de ideias, que seja bastante produtivo para todos nós, que assim seja. Bom, então nós vamos ver hoje, fazer a leitura, né, da lição que tem como título Seria Inútil. O trechinho que está ali do Evangelho é um trecho de João, capítulo 9, versículo 27. Respondei-lhes, já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis ouvir de novo? O quereis tornar a ouvir? Essa parte, esse versículo, refere-se ao momento em que Jesus havia curado aquele cego. Bom dia, Aninha. Havia curado aquele cego, naquela situação em que ele colocou o lodo, passou o lodo no olho do cego, mandou ele lavar os olhos no lago Siloé, e depois as pessoas viram que ele tinha voltado a ver e perguntaram quem havia curado. Ele falou que tinha sido Jesus. Então as pessoas levaram eles até os sacerdotes para que os sacerdotes vissem aquele milagre que tinha acontecido. Os sacerdotes não acreditaram que ele tinha sido cego, então pediram para ir até a casa dele. Indo na casa dele, perguntaram aos pais dele, esse é seu filho que é cego de nascença? E eles disseram, se confirmaram, sim, esse é nosso filho que é cego de nascença. Agora está vendo, mas não sabemos como. Aí eles disseram, como não sabe? Como que agora ele está enxergando, né? Daí os pais disseram, olha, nós não sabemos. Ele já tem idade, pergunte a ele. Porque, na verdade, eles não queriam se indispor com os sacerdotes. Então, os sacerdotes perguntaram ao cego, ao ex-cego, né? Quem havia curado ele. Ele falou, né, que era um homem chamado Jesus. E eles insistiram, né? Ele havia dito, né? Chamaram ele de novo e perguntaram, né? E falaram para ele, né? Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então o cego respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Aí eles perguntaram de novo, mas o que ele te fez? Como ele abriu seus olhos? Então ele respondeu, esse versículo, já vos disse, ou não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer também vossos discípulos? Então, aí que eles ficaram mais zangados ainda, né? Porque disseram que ele que deveria ser discípulo daquele homem, que era de Satanás, e viram toda aquela conversa, né? Mas então, eles ficaram insistindo para ouvir a mesma coisa, esperando, né, que ele caísse em contradição ou alguma coisa. Então, tomando desse episódio, né, desse versículo, Emmanuel nos diz o seguinte: é muito frequente a preocupação de muitos religiosos
no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado... Bom dia, Sander. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixem conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento a respeito do mestre. Mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir um alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe é inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então, essa é uma mensagem extremamente interessante, porque ela, Emmanuel nos mostra que nós não precisamos converter ninguém. Não existe a necessidade de fazer com que todas as pessoas se tornem espíritas. De repente, aquela pessoa que é um bom católico, um bom luterano, um bom evangélico, de qualquer acepção, tornar-se um mau espírita. Então, deixa ele na sua religião, que ele está indo muito bem. Bom dia, Dai. Então, para que a gente ficar insistindo? Não tem necessidade. É importante haver o respeito mútuo, né? De não querer obrigar as outras pessoas a pensar da mesma forma que nós. Assim como nós não gostamos quando outra pessoa fica insistindo para a gente pensar como elas, né? Então, é necessário haver um diálogo franco e respeitoso. Se a pessoa nos faz uma pergunta, nós podemos explicar, mas se ela continua insistindo, não no sentido de se esclarecer, bem, isso fica bem claro, não é no sentido de esclarecer, é como esses nossos, esses sacerdotes que ficavam insistindo com o cego, no intuito de ver se vai cair em contradição. Bom dia, maninha Lucy. Porque, afinal de contas, ninguém vai convencer quem não quer ser convencido. E a gente pode perceber a pessoa que vem com interesse em saber, com a pessoa, dá para distinguir perfeitamente da pessoa que vem com a intenção contrária, com a intenção de fazer a gente cair em contradição e mostrar para nós que ele é que está certo. Então, em matéria, o meu pai já dizia assim, religião, política e futebol não se discute, cada um fica com o seu. Então, porque cada um tem as suas verdades, as suas convicções naquele sentido, e não há necessidade de que pense igual para que possa conviver, né? Não existe a necessidade de estar todo mundo dentro da mesma caixinha, né? Sem abrir, botar uma viseira, sem conseguir olhar para os lados. Porque o que importa é o interior da pessoa. Não importa no que ela acredita, ou se ela não acredita em nada. Muitas vezes temos pessoas que se dizem ateus,
muitas vezes são ateus, graças a Deus, né? Mas pessoas que se dizem ateus e que fazem muito mais pelo próximo do que outras pessoas, às vezes muito mais do que nós, às vezes muito mais do que muitas pessoas que se dizem religiosas e que não fazem nada em benefício de ninguém. Então, não existe essa necessidade de se pensar da mesma forma. É importante haver esse respeito, estarmos sempre dispostos a esclarecer quem quer ser esclarecido e não debater, não insistir com aquilo com quem não quer. Para quê, né? Não existe a necessidade de ficar insistindo com quem não quer, não está interessado. Bom dia, Ana Carolina, bom dia, Irme. Porque, afinal de contas, temos que ter esse respeito pelo nosso próximo. E se essa pessoa tem as suas convicções, ela tem os seus motivos. Então, se de repente ela chega a outra pessoa querendo nos convencer de que a sua religião está certa, sua religião é a melhor, nós podemos ouvi-la, mas sem precisar dar respostas agressivas, né? Respeitar, podemos dizer a ela, não, eu respeito a sua religião, né? Mas eu tenho outra forma de pensar, né? E espero que você respeite a minha. Eu respeito a sua e você respeita a minha. A nossa convivência não altera em nada. Não há problema algum do dia se agora nós estamos assistindo lives espíritas, o nosso amigo está assistindo as missas que estão acontecendo, outro está assistindo os cultos da sua igreja. Todos temos a nossa forma de pensar, mas Deus é um só. Então, não existe essa necessidade de tentarmos convencer. O esclarecimento, que convencer é diferente de esclarecer. Não podemos negar o esclarecimento, mas não temos necessidade de convencer ninguém. Isso fica bem claro, está bem claro, né? Emmanuel nos deixa muito clara essa situação, né? Para colocar, né? De que existe a necessidade de cada um procurar melhorar de acordo com a sua forma de ver Deus, de ter a sua religiosidade, aquela religiosidade que mesmo naquele que é ateu, está presente, porque aquele ateu que procura fazer o bem, porque ele quer estar de bem com o universo. Muitas vezes ele faz o bem para ficar de bem com o universo, com o acaso, né? E não se preocupa, né, de acreditar em algo maior. Não diferente daquele que não acredita em Deus por orgulho, né? Por achar que não existe um ser superior a ele, né? Isso é o supra-sumo do orgulho, né? Então, mas outras pessoas têm aquela forma de pensar que merece totalmente o nosso respeito. Então, o que importa é que cada um de nós procure fazer a nossa parte no sentido da nossa reforma íntima, de corrigir as nossas mazelas, os nossos erros e auxiliar o nosso próximo da melhor forma que nós pudermos. Muitas vezes, através do exemplo, é muito mais fácil de convencer do que através de palavras, né? Já se diz, né, que palavras encantam, exemplos arrastam. Quando já tivemos a ocasião, assim, né, em encontro de jovens, né, em que nós estivemos em uma escola, né, o encontro de jovens foi na escola, e quando terminou o encontro, vários jovens, junto com as pessoas da coordenação, fizeram toda a limpeza da escola, varreram tudo, lavaram os banheiros, tudo, deixaram a escola impecável, ainda mais limpa do que estava antes, que é o habitual nesses encontros, né, de se entregar em melhores condições, né, ou pelo menos nas mesmas condições que se recebeu. Então tinha uma pessoa que tinha ficado para abrir a cozinha, né, para cuidar
uma pessoa da escola, que é uma funcionária da escola, e que ela esteve conversando com a gente durante todo aquele tempo. Mas aí no final, ela falou para nós, né? Nossa, eu tinha uma visão tão diferente dos espíritas, porque eu sempre ouvi dizer que espírita é coisa do demônio. Mas eu estive com vocês aí esse dia, eu não vi nada, não vi ninguém nem falar em demônio. Eu só ouvi coisas boas, só vi jovens educados que preocupam. E agora, esse cuidado que vocês estão tendo, né, de deixar tudo em ordem. Normalmente, quando tem eventos no final de semana, a gente tem que vir mais cedo, porque normalmente fica tudo muito sujo. As pessoas não têm a preocupação de entregar para a gente dessa forma. Então, ali, ela não ia se tornar espírita, mas ela passou a respeitar, através das atitudes que foram mostradas para ela durante aquele período, ela passou a respeitar a doutrina, porque ela teve a oportunidade de conviver e ver que as pessoas ali não eram santos, mas também não eram demônios. Éramos todos pessoas que estavam ali na maior boa vontade e que respeitavam o trabalho que ela estava fazendo. E ninguém perguntou para ela qual era a religião dela, né? Todo mundo tratou ela da mesma forma, com uma forma educada e respeitosa, que merecia uma funcionária da escola que estava ali nos ajudando. Então, é exatamente através das atitudes que convence mais, né? Pode trazer mais um entendimento melhor do que através de palavras, né? Ficar falando, né? Então, como o próprio cego falou ali, né? Seria inútil, né? É inútil repetir, né? Já vos disse e não ouvistes, para que queres tornar a ouvir? E aí eu lembro de um poema que o Renato Prieto, né, declamou uma determinada ocasião. Eu não lembro dele textualmente, então o Renato Prieto, que me desculpe, eu não sei quem é o autor, mas que se chamava Seria Inútil, e que dizia mais ou menos assim: se eu não considero todos os seres da criação meus irmãos, será inútil dizer Pai Nosso. Se não reconheço a superioridade do Criador, será inútil dizer que estás nos céus. Se nas minhas atitudes não demonstro respeito à presença de Deus, aos ensinamentos, e os ensinamentos que Ele nos enviou através de Jesus, se não respeito, será inútil dizer santificado seja o teu nome. Se não estou disposto a fazer o bem, a renunciar em favor do meu próximo, a viver em paz com todos os meus semelhantes, mesmo com a pessoa mais difícil, será inútil dizer, venha a nós o teu reino. Se quero que a minha vontade sempre prevaleça, sempre quero as coisas tudo do meu jeito, ou então não quero, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se mesmo quero fazer os meus planos para que aconteça do jeito que eu quero, em todos os sentidos, tanto em vida quanto após a morte, será inútil dizer, assim na terra como no céu. Se não me esforço pelo trabalho, se não estou me esforçando pelo trabalho, não apenas o trabalho remunerado, mas também o trabalho, considerando, né, que toda ocupação útil é trabalho, se não estou interessado em realizar o trabalho, me esforçar, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se costumo guardar mágoas, tenho desejo de vingança, será inútil dizer, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aqueles que nos devem. Se
não estou disposto a renunciar às tentações, se me comprazo ainda em algumas atitudes menos felizes, será inútil dizer, não nos deixe cair em tentação. E se eu procuro sempre realizar aquilo que não me compete, se eu procuro sempre fazer valer tudo que eu quero, sem me importar com os resultados, com o que estará acontecendo com o meu próximo, não, será inútil dizer, e livra-nos do mal. Se não estou disposto a nada disso, será inútil dizer, assim seja. Então, da mesma forma que ele coloca que é inútil falar indefinidamente, sem vivenciar aquilo que estamos falando, que então será transmitido através do exemplo, palavras vãs serão inúteis. Precisamos então nos conscientizar daquilo que temos que fazer, do esforço próprio que devemos fazer a cada momento diante de todas as situações. Dessa forma será a melhor forma de divulgarmos que acreditamos, que estamos tentando seguir os passos de Jesus. E então não haverá mais apenas um amanhecer com Cristo. Haverá o dia inteiro com Cristo. Então, com isso, vamos mais uma vez agradecer a Deus por mais este dia e pedir que Ele fique conosco, que Jesus esteja presente, não apenas no amanhecer, mas no dia inteiro e nos próximos também. Que saibamos fazer a nossa parte para tê-lo conosco. Que assim seja. Muita paz a todos e até uma próxima.